Hoje eu quero falar um pouco sobre situação, interpretação, emoção e comportamento e ver a relação entre essas coisas e ver também a distinção, porque acontece que se confunda, por exemplo, o pensamento, o pensamento automático em qual se expressa uma interpretação, pelo menos em alguma medida, confundido com a emoção. Por exemplo, quando se pergunta a alguém assim, como você estava se sentindo? E a pessoa diz assim, o mundo é um lugar muito perigoso. Isso é, na verdade, uma interpretação. Isso é um pensamento automático que veio, né? Expressando a interpretação. Essa pessoa, ela interpreta o mundo como perigoso. E disso, provavelmente, veio o que? Veio o medo, porque o medo, ele surge de uma interpretação de perigo, de uma interpretação de que há uma ameaça. Mas veja que o pensamento, vamos chamar assim, o pensamento de medo e a emoção, a emoção medo, são diferentes. E por que é importante a gente saber essa distinção? Porque a emoção, vamos dizer assim, a emoção é como se ela fosse cega e ela precisa ser guiada. Ela sempre vai ser orientada por uma interpretação que vai julgar se algo é bom, se algo é ruim. No caso de uma dificuldade, de algo que seja difícil, por exemplo, um mal que seja difícil de se evitar, ou um bem que seja difícil de se alcançar, o que vai, o que vai contar muito é a questão de se a pessoa pode evitar ou combater aquele mal. Se a pessoa não pode, se ela não pode, vai surgir. Se ela não pode combater o mal, vai surgir o medo. E aí a gente tem aí um mal difícil de se evitar, que a pessoa vai, por julgar que não tem capacidade de lidar com aquilo, por julgar que aquilo é uma ameaça acima de suas forças, ela vai fugir. Pelo menos é o impulso que tem, né? Não necessariamente a pessoa vai fugir. No exemplo do tímido, por exemplo, ele pode se comportar de outra maneira, e não da maneira que essa interpretação e essa emoção favorece. Então a gente distinguiu aqui, vamos pegar o exemplo do tímido, né? A gente já distinguiu a interpretação que se manifesta, que se expressa muitas vezes em pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos eles são
por exemplo, um pensamento em frase, por exemplo, né, em frase, em palavra, ou imagem. E isso acompanhado de uma avaliação. Então, a interpretação, o julgamento que a gente tem sobre determinada situação vai muitas vezes gerar uma emoção. E é importante que a gente saiba disso, por quê? Porque às vezes a nossa interpretação está errada, a nossa interpretação está equivocada. E quando nós corrigimos a nossa interpretação, então nós temos uma visão mais clara e uma emoção mais bem ajustada. Ou pelo menos a possibilidade de pelo menos mais clara, né? A gente tem a possibilidade de ver que essa emoção, ver que esse juízo sensorial está em desacordo com a razão e agir de outra forma. Então, no exemplo do tímido, o que é que acontece? Vamos tentar fazer um exemplo aqui, uma hipótese, que é o seguinte. Uma pessoa tímida que tem dificuldade em falar com os professores. Então precisa perguntar a um professor sobre uma questão que lá tá como se ele tivesse errado, mas ele acertou. Ele viu com os colegas lá que tinham feito da mesma forma, que tinha ficado como certo. E aí a gente tem uma situação, falar com o professor. Então a gente tem uma situação. E aí, qual a emoção? A emoção medo. A emoção às vezes vai ser a primeira coisa que a gente vai identificar, né? Sentir medo. E aí que tá uma coisa interessante, que é o seguinte: tentar buscar a expressão desse julgamento, a expressão dessa interpretação por pensamento automático. É você se perguntar o que é que eu estou pensando, né? O tímido vai se perguntar o que é que eu estou pensando. E aí vai vir o pensamento, pode vir, né? O pensamento de que o professor vai responder com grosseria. E essa interpretação estava gerando o medo. E aí a gente já tem aí a situação, a interpretação, o pensamento automático, né, expressando a interpretação. A gente tem a emoção e vamos então para o comportamento. Eu vou usar comportamento aqui de forma bem ampla, como uma reação. Eu vou colocar aqui como comportamento voluntário. Então essa pessoa ela pode desistir. E aí eu não sei até que ponto isso vai ser voluntário, no sentido mais pleno da coisa. Mas ela pode também dizer assim, não, mas mesmo assim eu vou lá. E ela ir mesmo com medo. E ela pode também fazer uma análise, vamos dizer assim, ela pode buscar as
evidências de que esse professor vai, vamos dizer assim, não seria nem evidência, seria alguma coisa que apoiasse, coisas que apoiam e coisas que não apoiam a minha previsão de que o professor vai ser grosseiro. E de repente a pessoa pode tomar consciência do fato de que esse professor já explicou várias coisas e que outras pessoas perguntaram, que a própria pessoa já perguntou coisas e o professor perguntou, respondeu o que diga, né? E ela pode corrigir a interpretação dela, e aí esse professor não vai ser mais tão ameaçador. Ou ainda esse professor de repente pode ser que seja alguém que reaja com grosseria, mas mesmo assim a pessoa ela pensa que deve ir, e aí ela vai e ela enfrenta esse medo, né? A gente tem um comportamento de enfrentamento. Ela vai lá e pergunta, e se de repente o professor for grosseiro, ela dependendo de como for, ela vai, sei lá, buscar os direitos dela ou relevar uma grosseria e e foi, né? Mas ela não se paralisou por causa da emoção. E a distinção, vocês podem perceber aí a distinção entre a situação, a emoção, o pensamento automático que vai estar expressando a interpretação e o comportamento é importante por quê? Porque uma pessoa pode pensar, e pode acontecer isso, dela pensar que uma emoção é uma ação, né, um comportamento. Ou ela pensar, e aí eu não vou discutir sobre terminologia, né, porque pode se usar, né, a emoção como comportamento, alguém pode usar, mas enfim, aqui não vai ser usado como comportamento. Então uma pessoa pode confundir o comportamento com a emoção, não conseguir diferenciar também o pensamento pode confundir o pensamento com a emoção, e ela pode perder a oportunidade de agir não de acordo com aquela emoção, quando a emoção ela agir não de acordo com aquela emoção, quando a emoção não guia ela de forma racional, de forma boa, de uma forma que vá para a boa ação, e também pode perder a oportunidade de corrigir o pensamento, que pode também corrigir a emoção. Então, entender essa, vamos dizer assim, essa estrutura é importante para que a gente consiga analisar e corrigir possíveis equívocos e lidar com situações que muitas vezes são difíceis mesmo, mas nós não precisamos necessariamente seguir a emoção, né? Eu citei aqui o medo, né? Do tímido, o medo da pessoa que até falei uma coisa até exagerada ali, o mundo é perigoso, pode existir, um pensamento assim pode existir, mas isso pode ser usado com outras, para ver outras emoções, por exemplo, tristeza, esperança, todas as emoções aí. Então é isso. Vou trazer complementos. Eu não espero ter terminado de falar tudo, né? Acho que vai ficar lacunas aí. E nem sei se vou conseguir falar tudo, na verdade, né? Nos meus complementos. Mas tá aí alguma coisa para poder a gente ir psicoeducando.